Beleza, pessoal, tudo certo? Aqui eu quero demonstrar para vocês aqui meu projeto, tá, de análise de dados, tá? Esse projeto já tá há um tempinho já que eu tô para apresentar ele para vocês, mas tá tanta correria, gente. Estou fazendo a pós-graduação no momento de finanças e controladoria e também no momento estou estudando SAP, né, SAP também, né? Aqui, ó, tô até rodando a minha máquina virtual aqui. Mas vamos falar desse projeto, tá, gente? Não vamos fugir aqui do assunto. Esse projeto aqui, gente, é um projeto completo, tá, de análise de dados, bem legal, tá? O primeiro painel, fiz um painel em vertical, né? Então a gente consegue descer aqui, né, na vertical aqui e analisar os dados no dashboard principal, né? Tudo funcionando, tudo certinho, tá, gente? Todas as filtragens, dá pra tirar muito insight aqui, tá, gente? É, Vou mostrar os outros painéis pra vocês, tá? Não vou me apegar muito ao dashboard aqui, tá, gente? E mas eu vou passar, vou fazer só uma breve apresentação deles aqui pra vocês, tá? Pode observar que tá tudo funcionando certinho, tá, gente? Eu uni os indicadores mais importantes aqui para auxiliar na tomada de decisão e acompanhamento, né, que é o mais importante do dashboard ali. Você vê que as telas mudam, tal, olha, aqui por exemplo o botão vem pra cá, a outra botão vai pra lá e tal, entendeu? Então tem tudo isso, né, que a gente fez bem bacana, tá? Então vamos, né, tá tudo funcionando aqui certinho. Vamos lá pra onde iniciou o projeto, tá? Aqui a gente tem as carries, tá? Do SQL, tá? A carry que eu criei a dimensão. Não, não é essa, tá, gente? Essa carry aqui, ela tá ali, mas não é essa, tá? Carry de dimensão é essa aqui, ó, Gintable. Aqui eu criei várias dimensões, tá? Então, gente, qual foi a minha ideia inicial aqui desse projeto? Eu queria simular um projeto real, tá? Onde a gente tem um acesso no banco de dados, mas geralmente o administrador vai te entregar uma tabela e essa tabela você vai criar um stage e nesse stage você vai fazer alguns tratamentos, etc. Depois vai gerar a tabela fato, a tabela dimensão e fazer seu modelo ali, né? A partir a dimensão a partir da tabela fato, no caso, né, ou retirar do stage e depois conectar na fato, tá? Tem várias formas, tá? No meu caso aqui é o banco de dados, tá? Eu acessei a tabela, tá bom? Fiz um stage, só que eu fiz um stage com viewer, tá? Que já atualiza automaticamente. Tem outras formas de fazer, tem como você fazer uma tabela, você sai com a tabela, ela é feita, ela copia o dado daquele momento. Quando atualizar, não vai atualizar a tabela ali. Mas quando você enviar para o servidor, você consegue parametrizar para essa tabela que está lá no servidor, buscar o dado, tá? No banco de dados e atualizar. Claro, essas atualizações devem ser feitas num período que não esteja rodando o banco de dados para não ter perigo de lag, delay ou travamento, né? Pode acontecer. Então vocês veem aqui, ó, que a tabela DIN tá aqui, ó. Foi onde eu criei, ó, create table de estados. Aqui eu fiz foi simples. Aqui essa parte aqui que eu gostei, ó. Inserting data into the table, né? Para inserir os dados, né, na tabela, certo? Então outra coisa que tô estudando bastante é inglês, tá, gente? Principalmente pronúncia, eu entendo bastante de leitura de inglês, tá? Então você vê que eu escrevo algumas coisas em inglês de vez em quando. Às vezes vocês vão ver em português, um pouco em inglês. Eu escrevo bastante em inglês também para treinar, tá? Acho que isso é uma coisa bem legal para vocês fazerem, tá? E a pronúncia é algo que eu vou pegar um pouco mais pra frente, né? Aqui a criação, então eu criei aqui, ó, estados, o F, então eu busquei, fiz o case when aqui, ó. Se o estado aqui, por exemplo, aqui Acre, Amapá, Amazonas, Tocantins, tiver, né, na lista onde ele pesquisou, né, no caso na tabela, na coluna, né, então diga que ele é norte. Por que eu fiz isso? Porque não tinha coluna dizendo a região e eu queria criar uma dimensão na dimensão estado, tá? Eu queria que também tivesse a coluna região, tá? Então eu fiz isso daqui para criar a coluna região, tá? Estado e o F já existia, tá bom? Então aqui fiz os tratamentos, né, gente? Normal, criei as tabelas de dimensões, tá? Umas carries aqui, bem simples, tá? Nada demais. Vou mostrar para vocês a view aqui, né? A exibição.
Que é o SQL Server, né? Eu acho que vocês devem saber mexer, ou talvez outro SQL, mas tudo normal, tá? Aqui é a Viewer, tá? Ó, Fato Vendas, e essa VW Netflix unificada é o meu stage, tá? Eu não alterei o nome porque eu vou ter que alterar todo o dado na Carry, mas eu indico para você, desde o começo, já começar escrevendo o nome corretamente, tá bom? Seria mais interessante. Ó, tudo que foi feito, tá? E no meio dessa análise, gente, assim, tá? Aqui a gente tem o case, tá? Daqui foi feito a etapa 1, importação de base de dados. Eu fui escrevendo as etapas, tá? Importar os dados, ó, criar o banco de dados, importar os dados, ó, coloquei a query ali. Etapa 2, né? Tratamento dos dados, tratei os dados. Tinha um valor, por exemplo, gente, assim, as casas decimais estavam erradas. Tinha valores com, por exemplo, o teste, tá? Aqui tem um plano teste, tá? Vou rodar aqui para vocês verem aqui. Deixa eu rodar aqui em cima. Eu acho que eu vou rodar aqui, gente, a Fato Vendas, tá? Select, né? All from Fato Vendas. Deixa eu ver se a Fato Vendas já está tratada, então já fiz os tratamentos nelas. Fato Vendas. Que a gente tá. É só executar isso daqui, né? Fato Vendas. Aqui, ó. Aqui já está tratado, tá? Fato Vendas, pra você ver. Eu já substituí o estado pelo ID, o segmento ID pelo ID, o ID da conta pelo ID. Então, assim, ela trouxe os dados do stage, né? Mas já foi substituído para poder conectar. A gente conecta a dimensão nesse ID. E lá na dimensão que a gente busca a característica desse ID, tá? É assim que funciona o modelo de Data Warehouse, tá, gente? Vamos então aqui no stage, tá? No stage tá normal. Ó, pra vocês verem, tá vendo? No stage tá com o nome mesmo, então Acre, código 1 e tal. E lá na Fato já tá tratado. Aqui tá o segmento, tá? E aqui os valores. O que acontece, gente? Aqui, por exemplo, tem um plano que é o plano teste aqui, ó. Ele tava vindo com não era zero, gente. Tava vindo com, rapaz, eu esqueci o nome que tava, rapaz. Era, se eu não me engano, que foi os valores que eu tratei, que tinha ficado caso decimal maior, tava vindo com letras, entendeu? Letras, então eu tive que trocar para zero para a gente poder fazer nossos cálculos, nossas medidas, né? Transformar em uma forma, né, quantitativa e não qualitativa, tirar de qualitativa, né? Então eu fiz esse tratamento lá, aqui, né? E depois fazendo o seguido. Aí aqui, gente, fui descendo, tá? E ó, etapa 4, dashboard de Power BI. Criar um painel dinâmico para acompanhar o KPI lá, os KPIs, né? Os dados e tal. Mas durante esse processo foi solicitado as seguintes análises antes do dashboard foram solicitadas: quais os 20 estados com maior consumo, plano mais utilizado, rentabilidade de cada plano e ticket médio. O que eu fiz, gente? Eu fiz as carries aqui, olha, vocês verem aqui, ó, e fui colocando, separando, né, cada parte dessa análise, fui gerando insights e tal, mas eu não ia mostrar assim, né, gente? Se eu for fazer uma reunião ou for mostrar para o seu supervisor, seu gerente, seu superior, você tem que mostrar algo mais apresentável, né? Então você fez as carries, você teve os dados que você faz. Se joga lá no Excel, tá? Eu não sei se eu deixei o arquivo do Excel aqui. Eu acho que eu não deixei, tá, gente? Eu acho que eu não salvei. O que acontece? Eu pegava, gerava os dados aqui, por exemplo, essa tabela aqui, copiava, tá? Ia lá no Excel aqui, olha. Vou abrir rapidinho pra vocês verem aqui, olha. Havia um projeto legal, tá, gente? Havia um projeto de Big Data que eu vou fazer pra vocês aí também, tá? Fluxo de caixa projetado, você vê, gente, muita coisa que eu faço, tá? E aqui, ó, eu jogava aqui, por exemplo, tá? Se quiser gerar uma tabela dinâmica, você gera, se não, você vem aqui, gerava um gráfico, por exemplo, aqui, olha, só pra vocês depois
alterava esse gráfico, fazia todo o seu tratamento e tal. Pra que isso, né, gente? Pra quê? Pra gente poder fazer uma apresentação desses dados, tá? E vou mostrar pra vocês essa apresentação aqui agora, tá? Que essa apresentação, gente, é a geração do insight, tá? Daqui a pouco eu vou falar do visual também. Eu vou acabar esse vídeo com 15 minutos, tá? Tá em 10 aqui já. Aqui é a apresentação, tá vendo? Ó? Consumo Netflix no Brasil. Eu utilizei o chat GPT para fazer os três primeiros aqui, mas aqui eu substituí, tá? Os três primeiros, né, para desenvolver o layout da página, tá? Eu também utilizo para desenvolver o design do meus dashboards também, para me auxiliar, tá? Até mesmo para dar ideia, para a gente trabalhar de uma forma mais conforme boas práticas de design, tá bom? Então aqui a gente já começa introdução, consumo por região, receita por região, ticket médio por região. Eu aumentei um pouco mais do que foi solicitado para não ficar tão rasa, né? Top 5 estados com maior consumo, métrica, receita, tá? Utilizei aqui, consumo por plano, rentabilidade de cada plano e conclusão. Então a gente veio aqui, ó, vamos ver aqui, ó, consumo por região, distribuição de usuários por região, né? A distribuição aqui eu gerei um insight, tá? Você faz a leitura do gráfico, claro, vai gerar seu insight. A distribuição da quantidade de usuários no Brasil mostra que 40% está concentrado na região Nordeste, né? Ou seja, a Nordeste aqui é a predominante, tá? Em quantidade de usuários, enquanto 18% na região Norte e Centro-Oeste, né? Ali bem parelho ali, 18,87, 18,21, depois 9% no Sul e 13% no Sudeste. Então aqui a gente foi gerando alguns insights, né? Por quando a gente está explorando e fazendo alguns insights ali descritivos dos dados, né? Análise de receita, tá? Mas no meio das análises eu vou jogando algumas análises prescritivas também, tá? Dando algumas dicas, né, do que pode ser feito. Por exemplo, essa análise aqui, olha que legal. Concentração de receita por tipo de plano. Concluímos, né? Que já é uma conclusão depois de 3 análises seguidas, ó. Consumo por plano, depois eu fui lá e desci distribuição por plano, depois eu fui lá e concentração de receita por tipo de plano. Concluímos que temos uma base expressiva de clientes concentrados no plano teste, que representa uma oportunidade de ativação, ou seja, está em plano teste, é para ele ativar depois o plano, então a gente tem que fazer de tudo para aquele cliente gostar. Porém, qual o plano que traz mais benefício, que traz mais benefício financeiro? Por exemplo, a gente poderia tentar trazer o cliente para o prêmio, que é o que mais traz benefício financeiro, ou seja, distribuição da receita. Então mostra que 47% está no plano prêmio. Então a gente poderia tentar, né? Mas qual é o plano padrão? A gente seria bacana também ver um histórico e analisar qual a aderência dos planos, do plano pelos clientes, né? Dos planos pelos clientes, né? Então, qual o plano que os clientes começam assim, usam como porta de entrada, tá? Qual que eles aderem assim de começo? Ou quem sabe seria bacana, talvez, né? A gente no plano teste dá ali, ó, 10 dias de plano prêmio para um cliente, 10 dias de plano padrão, 10 dias de plano básico, para ele ter a noção ali da diferença dos planos e falar, pô, realmente compensa o prêmio para mim, vai me atender de uma melhor forma, tá? Então, assim, a gente vai analisando e tendo esses insights, tá? Então eu deixei aqui a oportunidade de ativação, receita do plano prêmio, então aqui são todos sites prescritivos, tá? E oportunidade de upgrade. E para finalizar, eu deixei uma receita para o segmento, que não foi solicitada, mas eu deixei lá, tá? Porque aqui eu acho que é uma receita um pouco menos interessante, porém, né, dá para utilizar, tá? Tudo dá para ser utilizado, só analisar com carinho e com calma, tá bom? Eu vou fechar aqui, tá? Então vocês viram que eu respondi isso daqui com não só com o dashboard aqui, essa parte aqui eu respondi com uma apresentação, né, que seria feita de uma forma bem especial, né, e da melhor forma possível, né. E por último, tá, gente, a gente conectou no Power BI lá, tá, aqui, olha, conectamos no Power BI, tá, e fizemos esse projeto, tá, olha aqui, ó, projeto todo funcional, bem, gente, projeto top de linha, tá. São poucos dados, tá, gente, tem poucos dados realmente. Porém, se fosse muitos dados, seria a mesma forma, tá? Talvez se fosse tivesse um grande volume para ser considerado um volume de Big Data, etc., teria algumas outras coisas.
voltando aqui, tá, gente? Tinha travado, tá? É... Então, gente, isso aqui é o projeto, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Vamos recapitular. A gente extraiu para o banco de dados, tratou os dados, tá? Mas não tratou no banco de dados, tá? A gente tratou... No caso, eu tratei dessa vez no banco de dados, tá, gente? Porque eu criei o banco de dados do zero. Então, eu tinha que criar um banco de dados coerente e eficiente, assim, para as atividades da empresa, né? Mas assim, se você já tem um banco de dados, você vai extrair do banco de dados para o stage. Então, no stage, né, no seu ambiente ali de backup, vamos dizer assim, né, onde você cria uma tabela para você fazer a parametrização, ou você cria uma view, depende, né, a tabela para fazer a parametrização é algo mais indicado, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como fazer. No próximo projeto eu vou fazer dessa forma, tá? Você vai criar esse ambiente, nesse ambiente você faz mais alguns tratamentos, depois você vai lá e cria sua tabela fato, tá? Com os IDs, substituindo os campos de valores ali para você poder, né, fazer a conexão com as tabelas de dimensões que são criadas também, retiradas da stage também, tá? Porque a tabela de dimensão você vai utilizar na hora que você for fazer seu modelo de BI para fazer suas filtragens, criar as métricas, né? Vai cruzar a dimensão muitas vezes com a fato, tá? Por exemplo, vai calcular aqui, por exemplo, total de assinantes. Então você não vai pegar, busque total de assinantes da cidade tal, mas busque na tabela fato. Não, por que, gente? Isso aí, ó, pensa comigo. Às vezes a tabela fato tem 1 milhão de linhas. O sistema vai lá e vai ter que ir lá contar 1 milhão de linhas que sejam de tal categoria. Não, né? Muito mais difícil. É mais fácil você somar tudo, depois buscar lá na dimensão essa categoria. Então fica muito mais fácil fazer essa consulta, né, pelo sistema. Depois você faz a conexão do banco de dados, tá, gente? Por aqui, olha, aqui nesse caso SQL serve, mas tem vários bancos de dados, tem Azure, tem vários, gente, para vocês utilizarem aí, tá? Depois conectou, você vai lá, vai vir já um modelo pronto aqui, tá? A modelagem pronta, não, tira, tá, gente? Faz sua modelagem, tá? Ou seja, aqui é para vocês verem, de um para muitos, né? Muitos dados aqui na fato para dados apenas na dimensão, né? Como posso mostrar isso para vocês aqui, gente? Olha aqui, ó, ação, anime, entendeu? Lá não, lá tá ação, 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 ação. E esse dado aqui, o ID, você vai colocar lá na fato, né? Como eu mostrei lá, né? Fica muito mais leve, gente. Imagina, não é melhor um do que acre? Quantos dados tem na palavra acre? Quantos dados tem na palavra no numeral aí, né? Num. Então, fica muito mais leve. Depois você vai lá e cria a medida. E as imagens, gente, tá? Eu esqueci de mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Visuais, tá? Não, não, esse daqui tá, não é esse não, tá? Já ia entrar no errado. Não, esse mesmo tá certo. Eu criei no... Não foi todos, tá? Lá tem mais, são 4, né? 4 painéis, né? Olha, pra vocês verem que é bem parecido com os meus, tá? Eu criei no chat GPT, tá? Eu criei um, joguei no chat GPT, falei assim, melhora esse meu visual, tal, escrevi um prompt, né? E eu expliquei sobre o tema, sobre o que seria. E você tem. Daí já é um guia pra você seguir, né, gente? Não é 100% ele, tá vendo? Que o meu ficou um pouco diferente, eu mudei algumas cores e tal. Mas já é um guia, já fica mais fácil, né? Olha, de você fazer montar seu painel. Porque eu acho que a parte que mais come tempo, mais toma tempo é a parte visual, tá? E o certo é você ter mais tempo para tirar insights, né? Então vim aqui, fazer seus filtros aqui, resumir insights aí, fazer apresentações, etc, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? O vídeo é esse, tá? Já tá muito grande, tá? 19 minutos somando os dois. Se gostaram, deixa o like, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? E em breve vai vir um projeto de BI e eu vou soltar essa semana aqui ainda um projeto de análise de crédito que foi feito totalmente no Excel, tá? Muita estatística, muita análise preditiva, prescritiva, análise exploratória, né, inicial e muita coisa boa para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, valeu e falou!